queria que a senhora viveu isso na linha de frente, contasse para a gente como foi essa experiência lá no início da pandemia. Exato. Como a gente disse, para nós médicos que estamos acostumados a entregar o melhor para o paciente, não dá para ser diferente. E por convênio particular, não dá para ser diferente. É o paciente em primeiro lugar, é salvar a vida dele. Então, diante de uma doença nova, nós queríamos o que tivesse, que não causasse prejuízo e algum benefício, nós queríamos prescrever. Então, quando foi no início de março, a doutora Marina Bucar, que é uma médica piauense que está em Madrid há muitos anos, ela gravou um vídeo que está no Instagram dela e ela dizia... Repete o nome, por favor, doutora. Desculpa, repete o nome. Marina Bucar. Marina? Marina Bucar. Bucar. Para as pessoas que estão acompanhando aqui pelo rádio conseguir entender. Doutora Marina Bucar. É uma grande médica humanizada, cientista, uma estudiosa. E ela dizia que estava usando os antivirais e com excelentes resultados, que já tinha praticamente deixado a UTI do hospital, ela trabalhava de 600 leitos. Esses mesmos antivirais ela usou no enfrentamento do SARS-CoV-2 em 2012, que seria a hidroxicloroquina e a azitromicina. Eu, como imunologista, só vejo no consultório pacientes com lúpus e febre reumática usando hidroxicloroquina, 400 mg, uma vez ao dia, há anos. E como alergista, a primeira escolha é a azitromicina, porque o macrolide não dá alergia e não causa nenhum problema. Então, eu já conhecia esses medicamentos e sabia que não causava nenhum benefício. Então, eu falei, poxa, por que então não começar a usar, já que são antivirais? E começamos. E depois entendemos a classificação do vírus, a fisiopatologia do vírus também. São 3 fases. E diante dessas fases, a gente começou, então, a prescrever. E aí, então, em seguida, veio o Dr. Zeballos aqui no Brasil, com a sua larga experiência dos anti-inflamatórios usados na fase 2. E depois veio a doutora Lucifer, nos falando da ivermectina como antiviral, anti-inflamatório, entre outros. E nisso, então, a gente se uniu em grupos de WhatsApp do Brasil inteiro, médicos que decidiram tratar. Deus foi muito bom, o universo foi muito bom, que nos agrupou. E a gente está extremamente organizado em grupos de WhatsApp, distribuídos por regiões, um Instagram entre médicos, só para médicos. E aí, nesses grupos, a gente, então, começou a discutir casos clínicos, a realmente ver os artigos nacionais e internacionais que iam surgindo e ver a experiência do colega, que a gente chama de observacional, que é o mais importante. E ficamos muito tranquilos em tratar, e o mais importante, todos tendo resultados muito bons. Então, foi isso que aconteceu. Eu tenho dado aulas para capacitação de médicos, eu fiz aqui na Câmara Municipal da minha cidade de Arujá, Santa Isabel, várias lives com secretários de saúde e médicos, e explicando isso que eu estou te dizendo, como é que tudo começou, quais são as fases do vírus, quais são os medicamentos para cada fase, aonde agem os antivirais na nossa célula, né? Então, para quem é médico, é muito simples entender. E para vocês, eu tenho certeza que se vocês forem lá, essa aula está no link da minha bio, do meu Instagram, é só clicar em aula, tem lá quase 90 slides coloridos, fáceis de serem entendidos, com figuras ilustrativas coloridas. Eu baixei. Pois é. Então, tem um lado muito triste, né, de tantas vidas que foram perdidas, sendo que a doença tem fisiopatologia, tem tratamento e funciona, né? Essa fisiopatologia, a senhora pode esmiuçar um pouquinho melhor para a gente poder compreender? O pessoal que está curtindo aqui a nossa audiência, por favor. Sim. Significa como é que o vírus evolui, de que forma ele evolui. Então, nós temos, na verdade, 3 fases. Fase 1, 2 e 3, que é a classificação CIDIC. A fase 1, Diogo, vai do 1º ao 5º, 6º, no máximo 7º dia. É a fase de replicação viral, o gráfico da viremia sobe, não tem inflamação. Então, eu sempre dou exemplo do HIV, que é um vírus RNA mutante igual ao SARS-CoV. E aqui eu tenho que dar um coquetel de drogas para reduzir carga viral. Aqui também é um coquetel, não adianta dar um ou outro. Quanto mais antivirais eu dou, eu consigo reduzir carga viral, dou as vitaminas e deixo o sistema imunológico combater. Porque é assim uma doença imunológica a priori. Fase 2, a fase intermediária, é quando o vírus, por algum motivo, entra dentro da célula, e aí, então, ele libera muita citocinas, que nós chamamos, interleucina, bradicilina, e aí nós sabemos que citocinas inflamam. Só que, na verdade, por que ele é tão letal, diferente dos outros vírus, né? Por que ele foi tão letal? Porque ele libera uma tormenta, uma tempestade de citocina.
então eu estou diante de uma inflamação gigante, de uma tempestade inflamatória. Então, por isso que na fase 2, a doença é uma vasculite generalizada. Porque quando essa inflamação chega no endotélio vascular, que é a camada interna do vaso, inflama muito. Então, é uma vasculite, uma endotelite generalizada. E quando inflama, acaba desencadeando a cascata de coagulação. Então, na fase 2 eu tenho muita inflamação e muita coagulação. Então, aqui é anti-inflamatório e o corticoide de primeira escolha para valer e anticoagulante, de preferência enoxaparina, para valer. Não é tratar sinusite, que é um comprimidinho de prednisona de manhã, outra noite e vai embora. Não, é para valer sem medo. E toda vez que eu passo corticoide em dose alta, eu tenho que impedir uma possível infecção bacteriana secundária, devido ao efeito imunossupressor. Então, ponto. Anti-inflamatório, anticoagulante e antibiótico de amplo espectro. Eu salvo o paciente. Toda vez que essa doença está no sangue, essa inflamação, essa coagulação, um dos primeiros órgãos acometidos é o pulmão. Então, pulmão comprometido em vidro fosco, que seja 5, 10, 15%, é sim início de fase 2. Significa que eu tenho que manter os antivirais e começar a introduzir os medicamentos na fase 2. Como é que eu sei a quantidade de remédios? Eu tenho que monitorar, sempre com tomografia e exames de sangue, para avaliar inflamação, coagulação, infecção, que seria o dedímero, PCR, VHS, hemograma. Pouco exame para sair rápido. Aí não tem como a gente perder. Dependendo da quantidade de comprometimento pulmonar, da alteração sanguínea, é que eu vou aumentar a dose ou diminuir. E fase 3, que é a última fase, é o pacientinho na UTI, talvez indo para o tubo, simplesmente sofrendo as consequências de não ter sido desinflamado, anticoagulado e desinfeccionado. Na dose certa, e o mais importante, Diogo, na hora certa. Esse é o diferencial do Covid. Covid não é receita de bolo, que você passa um remedinho, manda o paciente para casa e vira as costas. Não. A gente não sabe como é que você vai evoluir. Você pode evoluir muito bem, graças a Deus, mas você pode inflamar no 4º dia, no 7º, no 10º, e aí vai. Então, o Covid é acolher o paciente, trazer ele para você por, no mínimo, 10 dias. Então, nós chamamos de feedback. Todos os dias, o paciente envia um áudio para mim, falando como é que ele está, me envia a sua saturação, e nesses feedbacks diários é que a gente salva a vida. É que a gente entende como o paciente está evoluindo, agrega remédio, aumenta a medicação e ponto. Quanto mais o tempo passa, foi passando, mais medicamentos foram entregues para nós, que funcionam. Depois veio o Dr. Flávio Cadegiani com os antiandrogênicos, que são fantásticos. E aí, mais do que nunca, ficou fácil tratar, desde que tudo isso seja feito. Ok? É muito interessante a sua explicação. Agora, eu tenho uma dúvida. A senhora já disse que o coronavírus, ele tem essa característica que é muito peculiar em cada pessoa, então não dá para pegar um protocolo, criar um protocolo nesse primeiro momento. Agora, todos os vírus, eles agem dessa forma, nessas 3 fases, assim, ou não? Essa é característica do coronavírus. Isso, tem alguns vírus que sim, mas o coronavírus especificamente é dessa forma, tá? A maioria dos vírus agem assim, mas de uma forma menor, com menos gravidade. Agora, o coronavírus é muito parecido com o SARS-CoV-1, só que ele é mais, ele libera mais interleucina, bradicenina, citocina, então inflama mais e, consequentemente, coagula mais. E como a gente não sabe como é que está o sistema imunológico do outro lado do paciente, depende muito do sistema imunológico, então nós temos que seguir esse paciente por 10 dias para entender como ele vai evoluir e passar o medicamento certo, na dose certa e na hora certa. Exatamente. Muito bom, muito esclarecedor. Você que está acompanhando aqui pelos 91,1 FM, quiser mandar uma pergunta, quiser interagir conosco, estamos conversando com a doutora Eliane Panini. Ela está conversando sobre imunidade, contando a experiência dela, né, na linha de frente, lá desde o início do coronavírus. Me surgiu uma pergunta, acho que eu vou deixar mais para frente, depois você não me lembra para eu não esquecer, porque eu queria entrar justamente nessa experiência da linha de frente do coronavírus, quando chega essa coisa nova, né, que eu acredito que deve dar um frio na barriga, e agora não tem protocolo, a gente não sabe com o que está lidando e tal, não tem muitas informações. Como é que foi, assim, para a senhora, essa articulação, né, das informações? A senhora disse que criou grupos, conversou, tudo, mas como é que era isso no dia a dia,
dava medo de ir para o consultório, para o hospital, ficava em casa, como é que deu pânico ou não? A senhora conseguiu ter um feeling de que era algo muito, muito grave, mas possível de lidar? Como é que foi essa sua experiência aí na linha de frente no início aí do coronavírus? E até agora, né, durante já a experiência que a senhora foi adquirindo? Foi muito natural, foi o desespero de ver o paciente morrendo na sua frente, chegando para você com 50% e você não ter medicamentos, não querendo passar sua dipirona e sendo acostumado em dar o melhor para o seu paciente, em salvar todos. Eu sou alergista, eu trato asma, rinite, tudo, graças a Deus, com excelentes resultados. E vem uma doença nova, o paciente confiando em você, principalmente como imunologista, e você não tendo o que entregar. Então, quando você ouve medicamentos que podem causar benefício e não malefício, não existe a mínima possibilidade de não fazê-los, porque você quer o bem do paciente. E foi um feeling muito rápido. E imediatamente eu comecei a fazer, eu peguei a aula dela, comecei a anotar no caderno, passei a limpo, e aí falei, vou fazer. E deu certo, e foi muito bacana, porque, como eu te falei, a gente acabou se unindo de uma forma tão boa. E o que foi bacana? A prefeitura da minha cidade de Arujá baixou um decreto que a minha clínica não poderia fechar para ser um ponto de apoio diante do único hospital que nós temos na cidade. Isso foi maravilhoso, porque eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Inclusive, trabalhamos em feriados e sábados que a gente não trabalhava. Então, isso eu fui adquirindo mais experiência, quanto mais pessoas atendia. E aí, quando a gente foi para a mídia, o Brasil nos enxergou. Então, eu tinha mais pacientes de fora do que da minha cidade, de todos os estados e regiões do Brasil que você possa imaginar. E foi lindo o que Deus fez, porque sim, fomos escolhidos. Eu me sinto escolhida por Deus, independente da religião, eu me sinto. Porque é tão fácil entender, Diogo, como 2 e 2 são 4. Qualquer médico que quer fazer o melhor para o seu paciente, entende isso claramente, que dá para tratar. E é só começar a tratar. Não dá para ficar atrás no seu consultório lá, esperando a faculdade, esperando a Sociedade Brasileira de Infectologia, esperando grandes órgãos, uma OMS e tudo mais, falarem o que você tem que fazer. Não dá para esperar, não dá tempo de ter ciência. Como é que você quer esperar uma ciência onde não tem tempo? Você tem que ter bom senso. E nós médicos somos escolhidos para fazer a diferença nessa pandemia, acima de tudo. Foram os primeiros. Então, foi esse momento. O médico que realmente nasceu para ser médico e que quer salvar vidas, ele enxergou isso rapidamente. Como 2 e 2 são 4. Médicos humildes que não são semideuses. Médicos que não têm interesse financeiro e não ficam abaixo de um legado de grandes redes hospitalares ou de uma prefeitura ou de tudo mais. Eu não preciso disso. Graças a Deus eu tenho meu consultório, eu tenho meu nome, eu estou em Arujá há mais de 24 anos, sou muito bem valorizada e reconhecida, então era a minha obrigação fazer o melhor para meus pacientes e não ver lado político, que não existe política. A minha história não é politizada, né? Existe sim vontade, mas muita vontade de querer salvar vidas. De verdade, é uma opinião muito particular, eu não entendi qual que foi, bom, hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia qual que era a dificuldade. Porque, gente, eu sou do tempo que era assim, a gente caía, se machucava, ia tentando lá, passava, o farmacêutico, né, o boticário, né, acabaram com isso, aquele farmacêutico que ficava lá anos e anos na farmácia, chegava assim, eu tô com dor de cabeça, olha, toma isso aqui, toma aquilo ali. Que a doutora Maíra Pinheiro, ela usou um termo, acho que faltou no começo, reposicionamento da medicação, porque é muito comum a gente tá com dor de cabeça, falar, olha, eu tomei esse Buscopan aqui, mas ele tem dipirona, não, toma isso aqui, ele tem isso aqui, curador de cabeça, é muito comum esse caminhar, tratamento, vai para lá, vai para cá, é muito comum. Agora, fizeram isso... O remédio para pressão que você usa... ele é usado também para tratar a pele, para quem tem espinhas, e aí vai. É muito comum no meio médico isso, o reposicionamento de drogas. Sabidamente nós entendemos isso há muitos anos. Então, agora, falar sobre isso, que não é para isso, não é para aquilo, não tem lógica.
E o mais importante é o outro lado, né? Como é que você pode exigir evidência de vacinas agora? Não tem nexo. Então, tem tudo a ver. Se eu não posso exigir evidência de vacinas e tenho que escolher ela com bom senso, mas tem que fazer, que a gente vai falar disso depois, a mesma coisa lá atrás, quando nós não tínhamos evidência, mas não causava maleficência. Só beneficência. Eram reposicionadas? Eram, mas não dava para exigir. Eram estudos observacionais, que depois se transformam em evidência. Toda evidência começa com observação e depois caminha para a evidência. Qualquer médico sabe disso. Então, a fala não foi a certa. E depois teve os políticos e teve a mídia jornalista que pegou essa fala errônea e lançou para a população, aumentando a síndrome do medo, a síndrome do pânico, isolando as nossas crianças que não deveriam ter sido isoladas, porque a gente vai falar sobre isso, criança quase não pega, é uma doença benigna, né? Deus poupou as crianças do SARS-CoV. Então, é muito raro, né, a doença ser grave na criança. Raríssimo, eu nunca peguei. Exatamente, e eu acho que isso foi dar uma crueldade muito grande com as pessoas. Eu lembro conversando com uma pessoa, não vou dizer quem é, e ele disse, não, se a gente não se vacinar, nós vamos morrer. Eu falei, olha, mas se você se vacinar, você também vai morrer um dia, viu? Não se preocupa não. Mas não vou morrer disso, será? Não sei. Deu exemplo da talidomida, que eu vi o exemplo da talidomida do professor Piero Luigi falando numa outra palestra, num outro contexto, e ele deu esse exemplo da talidomida. Né, que o mertiolate, nós tivemos um mertiolate aí que ficou muito tempo ardendo a ferida sem causar problema, sem provocar a cura, a desinfecção. Então a ciência é feita disso, gente. Então eu não consigo, hoje eu entendo, mas eu não consigo aceitar o tamanho da maldade que fizeram com as pessoas no primeiro momento e com os profissionais de saúde que estavam tentando de fato salvar vidas. Assim, se eu tivesse, eu tiraria um chapéu. Sou extremamente fã de vocês, porque realmente é um trabalho assim, de muita entrega e de muito amor pela vocação, né, que vocês assumiram. Então vamos entrar um pouquinho agora aqui na questão da imunidade, né? O que é a imunidade? Se fala tanto de imunidade, então pega no pé, tem uma jornalista lá da Rede TV que pega no pé do presidente porque ele falou de imunidade de rebanho, talvez ele não tenha, ou não se expressou mal. Então, para a gente entrar nisso, o que é a imunidade, os tipos de imunidade, depois para a gente entender como é que a gente pode melhorar a nossa imunidade, nosso sistema imunológico, para nos ajudar. Eu vou fazer só um parênteses aqui, que eu falo muito isso aqui, né, gente? A vacina não é tratamento, ela é uma infecção controlada para o nosso sistema imunológico poder reagir quando a gente tiver contato com o vírus. Estou enganado ou é por aí mesmo? Vamos explicar então. A imunidade é a defesa do nosso organismo a um agente infeccioso. E ela se divide, Diogo, em imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é aquela que nós nascemos com ela. E é extremamente robusta. Contudo, nós perdemos ela na vida adulta. Então, são que as nossas crianças têm, muito forte. E é um dos motivos que protege elas. E a imunidade adaptativa é dividida em imunidade humoral, que é a produção de anticorpos IgG e IgM. IgM significa doença aguda, presente, vigente. E IgG, doença pregressa e imunidade. E temos a imunidade celular, que é através da produção de células T de memória. Essa imunidade, já tem vários trabalhos que comprovam que ela é robusta e duradoura. Então, por isso que eu digo para você, nós vamos falar lá na frente, né, que quem já teve a doença tem essa imunidade robusta e duradoura por, no mínimo, 1 ano. O exemplo é quem pegou o SARS-CoV-2 lá em 2012, não teve de novo. Então, eu acredito muito nisso. E já temos vários trabalhos agora que evidenciam essa imunidade robusta e duradoura. Essa imunidade de memória, ela fica na memória. E lá no futuro, quando você tem a infecção novamente, ela te protege, mas é interessante que ela protege também para agentes infecciosos parecidos com o que produziu essa imunidade. Então, nós chamamos isso de imunidade cruzada, que também tem protegido muito nesse momento para o SARS-CoV. Em relação ao que podemos estar fazendo para melhorar a imunidade, eu posso falar isso como imunologista com bastante assim, propriedade. Primeiramente, o que eu falo para você, Diogo? Nada é por acaso. Então, por que nós somos escolhidos, essa humanidade, para passar por essa pandemia? Eu consigo enxergar como muito evidente
que o universo, que Deus está nos falando isso. Olha, vamos cuidar da nossa imunidade, porque outras infecções vão vir. E eu quero muito que vocês aumentem a sobrevida de vocês a cada ano, ao longo dos anos. Que vocês vivem 150 anos, como fala o Dr. Vitor Sorrentino, né? Eu acredito muito nisso. Mas não existe outra forma de nós não termos uma imunidade boa. Então, se a gente... É uma doença imunológica o SARS-CoV-1 a priori. Então, como é que a gente melhora isso tudo? Sendo mais seletivo, né? O que vamos comer, o que vamos fazer, o que vamos falar, nos importarmos realmente com a qualidade de sono, com a atividade física, tudo que tem dito por aí, e principalmente de repor os suplementos que nós não temos normalmente. Né? Nem todas as vitaminas a gente consegue através dos alimentos, ou a dose correta através dos alimentos, suplementos importantes para que funcionam, suplementos naturais, que funcionam como anti-inflamatórios, protegem o endotélio vascular, né? Antioxidantes, isso tudo tá apenas os nutricionistas, o que faz a medicina integrativa, os nutrólogos que passavam. Mas eu penso que agora todo médico tem que saber prescrever isso, porque isso é base de sistema imunológico para qualquer pessoa, né? Nós vamos ficar menos doentes e mais protegidos de tudo. Então é isso, é o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio da mente, é tudo isso que a pandemia tem nos trazer, e nós temos que buscar isso para sempre agora, como prioridade em nossas vidas, né? Qualidade de vida, né? De vida fisiológica, emocional, intelectual, amorosa, espiritual, tudo, né? Todas as dimensões que envolvem a nossa humanitude precisa estar em equilíbrio, não é isso? Exato, não adianta uma ou duas estarem boas. Não adianta. Não adianta eu tomar todos esses suplementos, essas vitaminas, se eu não durmo direito, se eu como errado, como muito carboidrato, muito açúcar, que são anti-inflamatórios, se eu não me hidrato, não tomo muita água, e aí vai. Então eu preciso ter consciência que todos esses são importantes, tá bem? Muito bem, muito esclarecedor, bom, né, conversar assim, sem aquele medo, sem aqueles receios todos, né, eu acho muito interessante como a gente perdeu a capacidade crítica, né, a minha geração, ela foi formada assim, foi um dos últimos, um pensamento muito crítico das coisas, crítico, sim, você entende um lado, entende o outro, e você... Sim. Mais ou menos dialético ali, como Platão, né? Questão dialética, tá? Você entende ali todo o processo daquilo que está vivendo. Não é simplesmente, tá bom, fica assim, faz assado. E qualquer pessoa, por mais, assim, que não, por menos instrução que ela possa ter, sabe que não se vá ao médico quando você está nos 45 do segundo tempo. Não tem né? como. Não tem o que fazer mais. O que o médico, ele faz um tratamento, ele não faz um milagre, né? Então, assim, a senhora entende que foi prejudicial, naquele primeiro momento, dizer para as pessoas chegar, só ir pro hospital, quando não estivesse aguentando nem andar, de chegar carregado no hospital? Foi muito prejudicial essa informação? Olha só, agora a gente consegue entender o motivo, que foi muito prejudicial. Quando a gente entende as fases do vírus, o paciente, quando está com falta de ar, ele está na fase 2. Ele está na fase 2, ele está inflamando e coagulando. Então, ele chega no hospital inflamando e coagulando para valer. E aí, a chance de você tratar, é claro que chamou muita gente para mim, inflamando bastante, online sempre, 50%, 60%, nós tiramos todos. Mas naquela época não eram todos os médicos que sabiam tratar, ou não tinham interesse de tratar. Então, o paciente já chegava mais grave, na fase 2, inflamando, coagulando, e era mais difícil de tirar, né? Por isso que a gente sempre orientou, medicar imediatamente. É o tratamento imediato. Por quê? Se eu entro com os antivirais logo, eu consigo impedir que os vírus entrem na célula e provoca toda essa avalanche de citocinas, né? Muito bem. Agora, eu queria ver com a senhora o seguinte, a gente, nós, né, assim, o ser humano comum, tirar da senhora um pouco o jaleco, o estetoscópio, assim, a senhora presenciou alguma coisa parecida com isso, no que diz respeito à mídia, de desacreditar profissionais da saúde, ou de se deixar as pessoas tão assim, nervosas, ao ponto de, parecia, a tabela, assim, no jornal, na hora do almoço,
parecia tabela de medalhas em Jogos Olímpicos, assim, né? Só faltava um pouco fazer assim, né? Morreram tantos, sabe? Era uma coisa, assim, muito cruel com as pessoas. Então, assim, a senhora já teve notícia de algo parecido, assim, na história recente? Nossa, não me lembro de algo tão rigoroso assim com as pessoas. Não, nunca passei por isso lá atrás, nunca houve isso. O médico sempre foi muito respeitado, sempre teve muito bom senso. A pandemia é uma doença nova e, infelizmente, fizeram disso uma articulação política e financeira muito grande. O resumo é isso tudo. E nunca foi por salvar vidas, né? Sempre foi para fazer política. Então, inocentemente, nós médicos, eu particularmente, saí da faculdade não sabendo dessa questão dos grandes laboratórios. Eu não sabia disso. Inocente, né? Eu achava que tudo era por bem. Eu não sabia dos interesses das grandes faculdades, dos grandes laboratórios, da sociedade, dos infectologistas, que tinha essa parceria gigante com os laboratórios. E a hora que eu entendi tudo isso, foi uma decepção tão grande, né? Mas o que acontece? Nós somos instituídos de uma força muito grande. A cada decepção, e era triste, mas a cada paciente salvo, nós nos enchíamos de coragem, porque a gente via ali o resultado na nossa frente. Então, isso nos dava coragem de continuar lutando, falando, praticamente berrando para o mundo, para o Brasil, que tinha tratamento. E nada nos fez parar. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a mídia impede e nos censura, mais a gente fica unidos e mais vontade a gente tem de propagar o bem. Porque de fato, Diogo, uma guerra espiritual. Não tem outra explicação, tá? Independente da religião. É uma guerra espiritual, onde o bem e o mal estão confrontando aqui em cima e usando pessoas aqui embaixo. É simples. Eu quero agradecer ao pessoal que está interagindo aqui na live, que fica um pouco distante, eu não consigo ler. Se surgir alguma pergunta, se a senhora quiser fazer alguma colocação, eu consigo ler muito de relance, porque é pequenininho, sobe rápido, eu não consigo ler, peço perdão para vocês, eu sou do tempo antigo ainda. Agora, isso é uma coisa que é uma experiência particular. A senhora abriu aqui, estudou medicina no final dos anos 80, mas eu percebo... Desculpa? 91 me formei. 91. Se formou em 91, muito bem. Então, assim, eu dei um exemplo aqui, eu estava com laringite. E cheguei um médico extremamente jovem, né, e nada contra os jovens, eu acho que a gente precisa dessa pujança da juventude, mas eu achei estranho, porque eu estava com laringite, fez lá todos os exames, ele me receitou um anti-inflamatório, me receitou um antibiótico, me receitou de alergia, um antihistâmico, né? Me receitou os 3. Aí eu perguntei, o que eu tenho, na verdade? O que é isso? Ah, não, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus ou pode ser alergia. Então vocês tomam os 3 e fica bom. E aquilo me incomodou demais. Eu falei, eu não vou tomar não, vou procurar outro médico, porque se ele me receitou os 3 remédios, né? E eu vejo, assim, com os mais antigos, uma necessidade de entender a questão o que você faz, onde você estava, foi exposto a quê, e qualquer as coisas, né? Então, assim, eu acho que talvez se espera demais os protocolos, né? Você vai fazer um exame de imagem, por exemplo, já vem ali mais ou menos o diagnóstico daquele especialista. Então, como a medicina se fragmentou demais em várias especialidades, o que é bom, acho que se espera demais que venha pronto, e quando não vem, não se tem um protocolo, acho que assusta um pouco o profissional, ou não. É uma impressão, estou dando uma impressão de quem usa que precisa, volta e meia, tá no médico, está no hospital. Na verdade, nós entendemos que a clínica, o bom médico, a clínica sempre foi soberana na medicina, a clínica. Nós não precisamos de exames. Então, assim, estamos diante de uma pandemia, agora está melhorando, mas tudo podia ser Covid. Então, tínhamos que tratar. E o Covid não trata com antialérgico, não trata com dipirona, não é alergia, não é espinozite, quando é um remedinho de manhã outra noite. Covid tem medicamento, né? E o que eu penso também? Nessa pandemia, tivemos que ser todos ousados, principalmente a classe médica.
ousadia, iniciativa, criatividade, que é uma doença nova. E também o paciente que está do outro lado também ser ousado, buscar informação, porque não tinha isso já pronta, né? Acreditar realmente no médico que quer fazer o bem, né? Que ele confia. E a ousadia, a iniciativa diante de algo novo é muito importante para que dê certo, em todos os sentidos. Nada não seria diferente na pandemia também, né? Muito bem. A gente vai fazer um intervalo aqui na rede, a gente continua na live. Você que está acompanhando, se quiser continuar esse nosso bate-papo aqui pelo Instagram, @DilPinheiroOficial, você acompanha esse nosso bate-papo, a gente vai fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta. Agora deixa eu desconectar o nosso bate-papo. Então, doutora, Sim. sobre a imunidade natural, a imunidade vacinal, por assim dizer, a imunidade que é adquirida através do esquema vacinal. Existe uma melhor, outra pior, depende de cada pessoa? Olha só, a imunidade que nós adquirimos depois do Covid, ela é muito melhor, porque ela é robusta e duradoura, no mínimo 12 meses. A imunidade adquirida das vacinas, nós entendemos no máximo 6 meses. Não dá ainda para a gente quantificar quanto tempo vai durar e se é realmente acima de 6 meses. Isso não dá para saber. É no máximo 6 meses. Tanto que pacientes que tomaram a vacina lá no início, que foram a classe de prioridade, os idosos que tomaram 2 doses da Coronavac, já não têm anticorpos mais agora. E são esses que estão pegando, de uma forma mais leve, mas também estão pegando agora novamente. Então, discutivelmente, a imunidade pós-Covid é muito melhor ter esse tipo de anticorpos pela doença, né, do que pela vacina. Muito bem. Porque, assim, uma vacina que ela não te imuniza, parece muito mais parece um tratamento preventivo, porque você toma, aí você fica ali imune por um determinado tempo, depois tem que tomar de novo, senão você fica vulnerável ao vírus ou à doença. Exato. Porque nós sabemos a eficácia das vacinas são baixas, né? Porque, Diogo, nós estamos sim diante de uma vacina experimental, não teve tempo para ter evidência, mas como eu disse, essa humanidade foi escolhida para passar por algum motivo por essa pandemia, né? Então, nós temos que, sim, buscar medicamentos posicionados, nós temos que, sim, tomar a vacina que ficou pronta, mas qual é a ideia? Vacinar realmente quem precisa, né? Por que vai tomar vacina quem já teve a doença? Nós já sabemos, vários artigos, que a imunidade tem no mínimo 12 meses. Então, para que você vai correr o risco da vacina, que além de ela não ser tão eficaz, correr o risco das contraindicações que a gente está vendo que está ocorrendo, né? E outra contraindicação minha seria para os jovens. Até hoje nós já tratamos aí 1.250 pacientes no consultório, no Brasil inteiro. Desses 1.200, só 30 foram abaixo de 20 anos. E todos que tiveram, foi benigno, não foi para o hospital, não cometeu o pulmão, fácil de tirar, quase não inflama. Então, por que você vai expor essa população de menos risco? Vai expor quem teve Covid, que já tem imunidade. E principal, vai expor gestante, que o bebezinho está lá e passa assim pelo líquido amniótico, né? Então, eu sou contra esses pacientes tomarem, neste momento, até chegar uma vacina segura, e sou a favor do restante da população tomar com bom senso. Ou seja, quando nós tínhamos a cepa P1, que era mais agressiva, era abaixo de 20 anos. Agora, com a cepa Delta, que é menos agressiva, é abaixo de 30 anos, que eu contraindico. Então, acima de 30 anos, com comorbidades, até oriento. E os pacientes acima de 60 anos, oriento, com uma precaução. Buscar o seu médico para tratar a imunidade, para tomar os suplementos, para proteger o endotélio vascular, suplementos anti-inflamatórios, tudo que nós já falamos. Isso tudo vai dar uma garantia de que o sistema imunológico vai melhorar e ele consegue se proteger dessa vacina, né? Certo. Agora, quando a Anvisa foi autorizando as vacinas, me preocupou que uma delas tinha 53% de cobertura. Eu, dentro da
da minha ignorância toda, ó, se a gente não tomar, a gente não tem 50% de chance de pegar e 50% de não pegar. Se a vacina dá 53%, a gente só não aumenta em 3%? Ou eu entendi errado isso daí? Exatamente. Então, assim, essa vacina é a Coronavac, né? Que é feita de vírus inativo. Ela dá, no máximo, eu fiz uma live com o Dr. Fernando, que foi quem criou o Imunescob, junto com o Laboratório Imunotec lá no Sul, que ele disse que tem uma larga experiência em imunidade. Então, ele sabe lá realmente certinho, ele falou para nós que é em torno de 50% Coronavac. E estudos nos mostram também que em idoso é só 28% Coronavac. Picotou então, 28% só Coronavac? Nos idosos, menos ainda. Coitados, meu sogro e minha sogra ficaram tão felizes porque tomaram a vacina. O que seria interessante, Diogo? Que todos fizessem um teste de imunidade, tá? Depois de 30 dias do Covid ou 30 dias após a vacina, a segunda dose, para ter certeza de ter anticorpos. Meu pai, minha mãe e minha sogra, todos que tomaram Coronavac, eu, inclusive, nós não temos anticorpos. Nós não temos anticorpos nenhum. Fizemos o imunoscope 19, e então você vai falar agora para mim. Em relação à terceira dose, doutora, a dose de reforço, não sou contra também, mas com bom senso. Por exemplo, no meu pai, fez Coronavac e não tinha anticorpos, paizinho, vamos lá fazer a dose de reforço. Vamos prevenir aqui o seu endotélio, vamos tomar um suplemento, cuidar da imunidade, mas vamos fazer o reforço. Agora, pacientes mais jovens, né? Sou contra fazer o reforço porque não tem necessidade, mesmo que não tenha anticorpos nesse momento. Ano que vem, talvez tenha uma vacina um pouco mais com eficácia. A gente sabe, Diogo, que todo ano vai ter que ser feita uma vacina. Nós já estamos diante de uma vacina velha, que quase não pega, inclusive, a cepa delta. Então, dá para aguardar mais um pouco. Vamos aguardar as vacinas novas no ano que vem, certo? Só um minutinho que nós vamos voltar agora, doutora. A senhora continua o raciocínio, por favor. Estamos de volta aqui na Mais Ouvida da Cidade, agora 4h11, conversando aqui com a doutora Eliane Panini, ela que está falando, nós estamos batendo um papo aqui, continuou a live durante o intervalo, você pode acompanhar depois pelo Instagram. Perdão, mais uma vez, doutora, é que tem que fazer tanta coisa aqui, eu acabo ficando um pouco perdido, sou meio dislexo, sabe? Não conta para ninguém. Olha, o pessoal que tem os selos aí, estão contribuindo com a live, eu quero agradecer, eu não sei mexer com esse negócio direito ainda, então quero agradecer, eu não sei como é que faz para ver as pessoas, mas depois eu agradeço pessoalmente. Eu acho que deve ser a última vez que vão autorizar os selos, viu? Porque qualquer coisa que se fale diferente daquilo que se entende por verdade científica, está sendo tolhido. Eu queria entrar nesse aspecto agora, doutora, só para não perder o ensejo. A senhora teve uma postagem, né, que foi censurada, foi bloqueada no Instagram, falando justamente sobre o sistema imunológico, a importância de vitaminas. Eu queria que a senhora falasse dessa postagem, o que a senhora colocou lá e como é que foi essa experiência da censura, por assim dizer. Já faz tempo que a gente está sendo censurado, Diogo. Várias postagens minhas já foram suspensas, tá? Várias postagens. Eu não consigo entregar para muitas pessoas agora a minha matéria, o alcance reduziu muito, o seguidor reduziu muito, e eu estou sendo monitorada por eles já faz muito tempo. Eles já sabem, porque eu fiz muitas lives, eu falo realmente o que eu penso, já faz tempo que eu venho gritando para o mundo sobre o tratamento. Faz muito tempo, tanto que a gente deu essa aula no início do ano. Então, eles já nos conhecem, só que eu fiquei triste agora dessa vez, porque eu não falei de Covid, eu não falei de vacina, eu só falei sobre vitamina D, que é maravilhosa, né? E como imunologista e uma estudiosa na área, se eu não puder falar, quem vai falar? Então, assim, é em cima de muito estudo que a gente fala o que a gente sabe, e querendo entregar o melhor da população. Diogo, a medicina, ela sempre foi uma ciência de verdades transitórias, vai mudando com o tempo, assim como tudo na vida. É obrigação do médico se capacitar,
se modernizar e estudar, principalmente a classe médica, a vida inteira. Então, isso sobre a vitamina D parece algo novo, mas não. O imunologista já sabia disso. Mas é importante nessa pandemia todos saberem, o mundo saber, que a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, e é simplesmente o hormônio mais top. É o regulador do sistema imunológico. Ela está aqui, ó. Sem ela, nada funciona. Então, o Dr. Cícero Coimbra, que é um PhD de vitamina D no Brasil, o protocolo dele de Coimbra, é um estudioso, médico do Sul, ele sempre falou sobre isso. E agora, mais do que nunca, a gente vem colocando isso em prática, né? Que o nível de vitamina D, ela é de 60 a 80, a 90, a minha 100. A dose tóxica é acima de 230, 240. Nunca foi dose tóxica acima de 100. Nunca o normal foi acima de 20, como fala lá, o rodapé dos laboratórios, a referência. Então, a população precisa saber. E não só da vitamina D. Você pega uma vitamina C, por exemplo, que é de 4,5 a 15. Ah, eu tô com 7, tá normal, vai para casa, médico. Não. Nós temos que ter sempre próximo do limiar superior de normalidade. Temos que ter 15. Para todas as vitaminas tem que ser assim. Então, o Dr. Cícero sempre fala, né? Quem quiser conhecer o Dr. Cícero, vai no Instagram dele, vai no YouTube, ele tem várias lives com Leda Nagli. A Leda Nagli tem entrevistado muitos médicos tops que estão aí nessa luta também. Então, tem que dar muita informação boa, de conteúdo verdadeiro. Então, o Dr. Cícero sempre disse o seguinte: se os obstetras passassem doses boas para suas gestantes, nós teríamos crianças com menos autismo, crianças mais saudáveis e menos doentes, mais bonitas. Se os pediatras passassem doses boas de vitamina D para suas crianças, nós teríamos menos doenças, crianças mais inteligentes, e aí vai. Então, toda a população, independente da faixa etária, tem que ter doses boas de vitamina D, e tem que se preocupar com isso. E é fácil tomar vitamina D. A quantidade, Diogo, de vitamina D na alimentação é irrisória, é muito pouca. Nós teríamos que comer, por exemplo, 25 gemas de ovos por dia, não sei quantas bolsas de salmão. E louco. É uma loucura, é muito pouco na alimentação. Mas o sol, doutora, é eficaz? Claro que é. Mas olha só, nós deveríamos tomar meia hora de sol, de segunda a segunda, das 11h30 a 1h30, e com 60% do corpo exposto. É impossível. Então, por isso que 70% da população no mundo tem vitamina D baixa. Meu Deus. Porque a nossa geração, né, ali nos anos 90, ela foi bombardeada que sol dá câncer, sol mata, sol isso, sol aquilo, envelhece a pele, então as pessoas têm pavor de sol, né? Então, por isso também, por evitar demais o sol, acho que o equilíbrio, falta de equilíbrio em tomar o sol, acho que também causa esses índices tão baixos de vitamina D na população, ou não? Não tenha dúvida, esse é um dos principais motivos. E a falta de informação, né? Então, nós médicos que vimos a importância agora de melhorar a imunidade nessa pandemia, não só eu como imunologista, temos que gritar para o mundo, né? É o que as mídias deveriam estar fazendo, informando a população sobre as vitaminas, sobre os hábitos, trazendo médicos falando sobre isso, sobre a dose correta de cada vitamina, de que forma a gente consegue. Era isso que devia estar sendo propagado para a população, né? Até deu um nó no discurso politicamente correto, porque falando das pessoas obesas, por exemplo, né? As pessoas que, um sobrepeso, um pouco acima do peso, que a pessoa podia ter o corpo que quisesse, era feliz daquele jeito, mas na hora de tomar a vacina teve que entrar também na turma preferencial, né? Então acho que deu um nó aí, não se fala mais tanto disso. Então é importante ter o corpo, né, corpo de modelo, de Miss, ter o corpo, estava vendo o Gustavo Lima, né, o homem tem um corpo daquele, mas ter um índice de massa corpórea satisfatório para a sua idade, para a sua condição. É isso que a gente está falando, né? Olha só, as células de gordura do obeso, ele tem muita célula adiposa, de tecido gorduroso. Isso provoca inflamação. Então, o paciente obeso chega para nós já inflamado, independente de ter doença ou não. Ele já é inflamado por natureza. Não é só o diabético, o hipertenso, os pacientes doentes que estão inflamados pela doença, qualquer doença. Mas os obesos, eles estão inflamados
pelo tecido gorduroso que induz a inflamação. Covid não é uma doença inflamatória, então ele vai inflamar muito mais. A principal comorbidade que eu vi no meu consultório, que desfavorecia para o Covid, era a obesidade. Estava antes da diabetes, da hipertensão, de todas as outras comorbidades. Muito bem. Agora eu consegui ver, Usha_USA, não sei se ela é daqui está no Brasil, ela colocou lá, vitamina D, hormônio, isso é uma ótima informação. Acho que é importante a gente falar bastante sobre isso, né? De que dos hábitos saudáveis e tudo. Pois não. Por que ela é um hormônio? Porque ela não é produzida pelo nosso organismo. Perdão, ao contrário. Ela é produzida pelo nosso organismo. Então, ela é um hormônio. Entendi. E a gente precisa ter esses níveis de vitamina D, quanto mais alto, melhor. É isso, em torno de 100, passando um pouquinho de 100, que seria o ideal, pode-se dizer assim. Sim, ou não? É de 60 a 80, 90, é o ideal. Quanto mais você tiver, melhor. Esteja entre 80 e 90, né? Sabendo que a dose tóxica é acima de 230, então uma média de 80 a 100, é a minha opinião. E o Dr. Cícero Coimbra também. Então, ele orienta em termos de 60 a 90. Tá? Quanto mais a gente tiver, melhor. Não podemos atingir a dose tóxica, então é o meio termo, né? Então, hoje, como ontem, como sempre será, ter um hábito de vida saudável, se alimentar direito, dormir bem, ter uma vida emocional equilibrada, espiritual, todas as dimensões nossas em equilíbrio, entender a nossa humanitude como um monte de partes, né? Nós somos um ser muito completo e complexo dentro dessa complexidade toda, todas as áreas da nossa vida ali tem que estar em devido equilíbrio para termos uma vida saudável, tanto para essa pandemia ou para outras doenças que virão. Esse é o legado da pandemia. A pandemia, para o meu ver, está acontecendo por esse motivo. Não é para o mal. Sempre tudo, você tem que ver o lado bom das coisas. Nada por acaso. Então, tirar proveito dessa pandemia, entender o que ela está nos mostrando. É exatamente isso que você disse. Voltarmos mais para nós. A vida é tão corrida que você esquece de você, de comer direito, você não dá importância para as coisas, para cuidar do seu corpo, para beber menos, para ter bons hábitos. É tudo equilíbrio na vida. Você pode beber com equilíbrio, você pode comer com equilíbrio, saber as prioridades. É isso. E devido à globalização, essa vida acelerada, essa ansiedade que vem aumentando em todos, isso se perdeu. E agora nós temos que resgatar com inteligência, com amor e pôr em prática para sempre, né? Realmente. Muito bom esse nosso bate-papo. Eu disse para a senhora que faria esse parênteses, vou fazer agora, o Dr. Paulo Porto de Mello. Eu achei fantástico. Ele dá várias entrevistas, no perfil dele, ele coloca várias informações, inclusive em inglês, né, o texto original, assim, para que as pessoas possam ter acesso e tirar suas conclusões. Eu acho isso fantástico, né? Isso fantástico. E ele teve um dia que tolheram ele tanto, mas tanto nos assuntos médicos, que ele foi ensinar a fazer um omelete. Ele falou, olha, já que eu não posso falar da minha profissão, não posso falar da minha função, então vou ensinar aqui a fritar um ovo. Ó, você bate aqui, acende o fogo, põe a frigideira, porque chega uma hora que se a pessoa não rir da situação, não rir de si mesma, ela vai acabar ficando louco, né? Porque como é que a pessoa não pode falar daquilo que ela estuda a vida inteira, não é que estudou, estuda. O médico, o estudo é constante, é presente, é sempre no presente, estuda a vida inteira, como é que não pode falar a respeito, não pode discordar, uma vez que a ciência, o método científico, né, cartesiano, é feito através de dúvidas, de perguntas, né? A gente tem o tempo inteiro, algo só é possível se ele for imediatamente impossível, ele só é verdadeiro se ele tiver a possibilidade de ser falso, a falsabilidade. Como é que não pode criticar, como é que não pode falar de algo assim? Chega a doer em vocês, profissionais da medicina, não? Dói muito, né? E o Dr. Paulo é um querido, é um estudioso e principalmente um médico extremamente humano e que Deus está usando muito a vida dele também. E é triste para nós, porque você estuda tanto, né? Para chegar onde está, e o mais importante, nós estamos na linha de frente.
nós temos agora os nossos resultados, é que falam, não é só o que a gente fala, são os nossos resultados. O doutor Paulo está na linha de frente atendendo, atende o país inteiro, né? Todos os médicos que foram lá na CPI, o doutor Francisco Cardoso, Ricardo Zini, Vince Yamaguchi, eles estão na linha de frente atendendo. Então não fala só porque estuda, que pega o texto em inglês e transforma para português e é muito estudioso, é inteligente. Fala porque está tratando e está vendo o resultado. Esse é o mais importante também. Então, é muito triste a gente não sermos ouvidos nesse momento, né? E que seria o ideal? O Ministério da Saúde, a gente fazer um grupo de quem está na linha de frente, com experiência. Eu tenho todos os meus pacientes protocolados, né? Com dados, com tudo, com exames, e pegarmos todos esses médicos, esses protocolos todos, as suas experiências, e levarmos aí até o Ministério da Saúde, por exemplo, e sermos ouvidos, né? Para médicos, para a classe médica nos ouvir, e não político, né? E não jornalista nos ouvir, porque não é médico, não sabe nem o que significam as palavras, né? Olha, aí é uma parte meu, tá? A senhora não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Para mim foi muito triste e mostra assim como nós somos mal representados quando a doutora Anise, com todo aquele jeitinho dela, aquele troglodita lá, um gordão desse tamanho sentado lá, bancando o rei lá na CPI. Olha, não acredito no que ela está falando, não acredita que ela tem a voz doce, desacreditando. Meu Deus do céu. Isso mas é uma falta de respeito, uma falta de educação, primeiro pela pessoa, né, pelo ser humano. Começa com a falta de educação. Lá ele se trata de excelência o tempo inteiro. E foi uma falta de... Não fala, não acredita no que ela está falando. Ou teve uma outra situação que a senadora foi lá, perguntou, falou, mas não vou ficar aqui para ouvir sua resposta. Então, assim, uma falta de educação, de respeito. Como é que alguém tem que se dar o direito de olhar para um profissional que está na linha de frente e dizer, olha, não é para ouvir o que ele está dizendo, o que ela está dizendo, que não concorde. Eu acho que essa lutar, né, não concordar, discutir, trazer argumentos. É o livre-arbítrio, né? Assim como tomar vacina, toma quem quer, é o livre-arbítrio. Quer medicar? Medica quem quer, mas não agrida o outro lado, não tenha falta de educação, tenha respeito, Meu né? Deus do céu. E se fosse, você explica, mas não justifica, se fosse alguém que tivesse que faz um excelente trabalho como parlamentar, que enquanto governador do seu estado fez um ótimo trabalho, tudo bem. Não é tudo bem, você falar, pô, mas pelo menos, né, é alguém que consegue, que fez, tem alguma credibilidade. Mas não. Entendeu? São pessoas totalmente desacreditadas da opinião pública. Então, é triste de ver essa falta de respeito com os profissionais da saúde. Eu repito, o lugar de discutir ciência e medicina é dentro dos hospitais, dos centros universitários, tese, antitese, síntese, o que nós chegamos, tal. Então, eu comecei a ficar com vergonha, sabe? Com vergonha desse tipo de comportamento para com vocês como um todo. Então, eu quero expressar como cidadão brasileiro a minha admiração por vocês, profissionais da saúde, por essa dedicação toda e a insistência. Olha, vamos continuar, tá bom, tomar pancada aqui, mas vamos continuar ajudando as pessoas. Missão, né? A gente entendeu isso como uma missão, está muito forte dentro de nós. Nós temos a missão de levar as informações corretas para uma doença que não existe, uma doença nova, por estarmos aí na linha de frente salvando vidas, e são muitas vidas salvas, né? Agora, você falando da CPI, o que é tudo isso? Essas pessoas que estão agredindo, elas estão cheias de poderes, politizados. É política. Então, o que tem acima dessas pessoas? Autoridades, né? São autoridades e mal educados. E estão com o aval do STF. É só isso, mais nada. Então, estamos diante de uma política suja, que, infelizmente, está movendo tudo, né? Por que deu a liberdade para os governadores, para os prefeitos fazerem o que querem diante da medicação e da procedência? Não poderia. Quem tem que escolher isso são os médicos. Ou teria que vir de cima essa ordem instituída por vários médicos e não passar pelo governador, que passa pela prefeitura, virou essa bagunça, né?
o Conselho Federal de Medicina, o Regional de Medicina, que, sabe, que regionalizasse de algum, cada conselho de regional de medicina monte uma comissão e vê o que está funcionando ali na sua região, ali no seu lugar. Mas nada, médico não, é só aquilo que a gente acha que tem que ser, e infelizmente foi muito triste. E aquilo que a senhora falou no começo, a decepção das grandes indústrias farmacêuticas, né? Aí sou eu de novo, me leva a crer que existe alguém bancando e ganhando muito dinheiro com tudo isso, porque não é possível fazer assim, descaradamente tratar a coisa do jeito que está sendo tratado, né? As pessoas vão acreditando, infelizmente. Vou dar um exemplo, né? O presidente da República assumidamente não tomou a vacina, foi proibido de entrar em alguns lugares, um passaporte vacinal, né? E foi o único da comitiva, até um dos poucos que não pegou. Todo mundo tá pegando, todo mundo que foi vacinado, ficaram doentes depois. Sim. Então, assim, esse passaporte vacinal, sabe, essa segregação das pessoas, que mais me incomoda é que as pessoas estão achando natural, né? Alguém muito importante para mim falou, você tem que andar com o seu na carteira. Eu falei, Deus me livre, ninguém pergunta se eu tenho outro tipo de doença, ninguém quer saber de nada e tal. Então, assim, o que é isso, essa segregação toda, que não funciona, né? Se os vacinados estão sendo infectados, as pessoas que foram infectadas e não vacinadas têm o sistema imunológico muito melhor preparado do que as pessoas que foram vacinadas. Então, para que serve isso se não serve para segregar as pessoas? A vacina, na verdade, era para não pegar a doença e também para impedir a transmissão do vírus. E, na verdade, não está acontecendo. Como a eficácia dela é pequena, elas estão sim, quem toma vacina também ficando doente e também transmitindo, claramente. E, diante de tudo que nós falamos sobre as vacinas, não tem lógica. O que causa as vacinas, não tem lógica isso ser para todos. Então, esse momento não é para ter o passaporte. A ideia é instituir o passaporte, a legalização, quando eu passar por todas as fases da vacina. Porque, sim, novamente, a gente está diante de uma vacina experimental e que não passou por todas as fases e que, no mínimo, em 2023, deve estar pronta. Então, agora não é hora de exigir isso, né? Eles proíbem uma medicação e exigem uma vacina, sendo que essa medicação não causa nada, maledicência, e a vacina nós sabemos sim. Nós sabemos sim que a vacina do adenovírus modificado, a AstraZeneca pode causar trombose, que da Janssen pode causar síndrome de Guillain-Barré, que da Pfizer pode sim, que é do RNA modificado junto com a Moderna, estimular a proteína spike e causar principalmente processos inflamatórios e miocardite nos jovens, principalmente homens de 12 a 17 anos. São raros, mas se você vê os dados do CDC dos Estados Unidos e Israel, onde são países que fizeram mais a Pfizer, não é tão raro. E, principalmente, nós não sabemos que vai causar uma vacina a longo prazo. Sou a favor da vacina, sim, como eu já disse, mas vamos ter bom senso para prescrever, para orientar a tomar. Então, o que eu sugiro? Que vocês procurem o seu médico, né? Para entender um pouco mais sobre isso, se tiver dúvida. Ou vai nas redes, já tem muita informação de nós médicos que estamos ali de frente, recebendo os pacientes doentes com Covid. A grande maioria agora são pacientes vacinados. 80% que está com Covid é que já tomou a vacina. Então, não tem por que exigir o passaporte vacinal, porque quem teve Covid tem imunidade duradoura e robusta, já tem imunidade, não precisa tomar vacina. E porque abaixo de 30 anos agora, diante dessa cepa delta, que é extremamente menos agressiva e quase não inflama, a doença é quase que benigna. Então, por que você vai se expor? Nesse momento, o imunologista, a gente estudou muito sobre vacinas, eu adoro a vacina, sou muito a favor, porque as vacinas dão imunidade cruzada nas nossas crianças, na vida adulta, mas não está pronta ainda a vacina do Covid. Espera mais um pouquinho, espera o ano que vem uma vacina mais atualizada, e vamos tomar quem precisa hoje. E passaporte vacinal é um absurdo, né? É a lei do livre-arbítrio, de ir e vir, de escolha. Nesse momento ela tem que ter, para tudo. Eu não quero tomar um tratamento precoce, eu não quero tomar os medicamentos antivirais, esses medicamentos reposicionados, eu tenho segurança. Ok, não toma. É uma decisão sua e você tem direito. Quando o paciente chega para mim e eu falo, doutor, eu estou com medo, eu não quero tomar. Ok, né? Vamos para uma outra forma. A gente tem que respeitar o ser humano, ele tem direito de falar o que ele quer também.
e não exigir isso é um absurdo, né? Realmente não faz o menor sentido. Só Não, faria sentido se as pessoas vacinadas não estivessem se reinfectando, não pegasse mais a doença, estaria totalmente imune. Aí faria sentido. Agora, eu nem sei se faria sentido, porque se elas estão totalmente imunes, por que elas vão querer se esconder dos outros? Eu não sei, é muito louca essa história, né? Agora, eu de coração espero que as pessoas saiam desse pensamento metonímico, essa forma de pensar binária, ou é ou não é. Você está falando, olha, sou contra esse particular, a pessoa quer que você fala, sou contra as... Está dando um retorno aqui, passou. Você fala que você é contra a vacina. Não sou contra a vacina, sou contra esse modelo vacinal, porque por isso, por isso, por isso. E as pessoas, isso impediu o debate, o diálogo, né? Gente, não, a pessoa está falando, eu sou a favor da vacina, mas dentro desse particular, que é extremamente aceitável. Simples assim, né? Então, ninguém é contra a vacina, negacionista, essa mania de colocar pecha nas pessoas, né? Para encurtar o debate. Sempre fala, esse negócio de você querer me enquadrar dentro desses balaios aí, é só porque você não consegue dialogar comigo, porque fica, você é isso, acionista, e não discute, não conversa, é muito triste. Pessoas, adolescentes morrendo, tendo problema cardíaco por conta da vacina, ou é coincidência? Muitos famosos postaram lá, tomei 3 dias depois, internou, poucos dias depois morreram. E aí? Isso. Não, já estava infectado, e a vacina ajudou a matar, então, de qualquer forma. Então as pessoas não raciocinam o que estão falando, o que estão fazendo. E para a gente é constrangedor, é desesperador, para nós que estamos atendendo a população do Brasil inteiro com Covid e vendo as histórias. Olha, doutora, meu pai tomou a vacina ontem e hoje teve. Então, assim, ao mesmo lado, a gente tem que ter bom senso, tem que querer o melhor para o paciente, tem que preservar a beneficência, a maleficência. Então, não pode ser negacionista nesse momento com as vacinas, tanto Diogo, que nós estamos agora com o nível desse Covid lá embaixo. No meu consultório quase não tem, muito pouco, tá? Isso se deve a 3 motivos. Primeiro, quem pegou a doença já está imune, então não pega mais. Falando disso, a reinfecção é extremamente rara. Normalmente, quem pegou 2 vezes é porque a primeira vez não era Covid, era o PCR falso positivo. A grande maioria existe infecção, mas é muito raro. Segundo, a cepa delta, a cepa vigente agora na maior parte do Brasil, mais de 90%, e durante toda a história da humanidade, esse vírus RNA, quanto mais mutação ele tinha, ele ficava mais transmissível e menos agressivo. Não seria diferente com essa cepa, que é uma RNA mutante. Então, essa cepa delta agora, ela é um processo de várias mutações. Então, ela está extremamente mais agressiva, mais transmissível, mas muito menos agressiva, ou seja, quase não inflama pouco. Eu consigo tirar todos os meus pacientes só com os medicamentos via oral, eu não tenho mais que fazer injetável. Então, muito menos letalidade, e isso também é muito importante. E outro motivo que está reduzindo aí os casos são as vacinas. Eu não tiro o mérito delas. Eu digo que as causas são multifatoriais, como fala o doutor Zeballos, que eu adoro esse médico, tem um bom senso, tem uma humanidade, uma humildade muito grande, ele não poupa as informações, e ele tem muita experiência. Por quê? Porque ele é um dos médicos que mais atende, e tem uma equipe muito grande, então, quanto mais você atende, mais know-how você tem propriedade para falar do que você está vendo com a doença, entendeu? E eu assisti algumas entrevistas dele e é impressionante a petulância de alguns entrevistadores, assim, sabe? Porque realmente, e ele tem uma didática, é fácil entender quando ele está explicando, é muito fácil entender. Então, qual que é o doutor Zeballos? Qual é o primeiro nome dele? Eu não me lembro. Como? Doutor Zeballos. Zeballos. Olha, gente, procurem como doutora Anice, são produtos não perecíveis para a sua intelectualidade, tá bom? Podem consumir à vontade, até mesmo o doutor aqui, o doutor Paulo Porto de Melo, também, são produtos não perecíveis para a sua integridade, pode consumir à vontade, porque você será muito bem informado. E aí a decisão passa a ser sua e de seu médico, como sempre. Agora, para encerrar, infelizmente, esse nosso bate-papo, porque o tempo urge e assim, está sendo muito gostoso, muito prazeroso
né, ter esses esclarecimentos com a senhora. Eu queria além de agradecer, eu queria que a senhora falasse quais são as nossas expectativas daqui para frente, né? Foi feito assim, deixar as pessoas muito tristes, muito preocupadas, muito desesperançadas no começo. E é muito comum as pessoas que esperaram uma tragédia, a tragédia não acontece, elas ficam meio perdidas, meio sem rumo depois, né? Então, para essas pessoas que estão assim nessa situação de desesperança, né, o que a gente pode fazer, além de acolher, o que a gente pode para ajudar as pessoas a arrumarem aí as suas próprias vidas, a sua própria trajetória? Eu quero dizer a todos com muita propriedade, porque é o que eu estou vendo no meu consultório, nós atendemos aí 1.250 pacientes do Brasil inteiro, e eu digo para você, eu fiz um post, inclusive, faz uns 15 dias, está lá no meu feed, falando que nós estamos sim caminhando para o final da pandemia, justamente por tudo que eu te disse, estamos com uma cepa menos agressiva, mais transmissível. Ah, mas agora as crianças estão pegando e não pegavam. É claro, essa cepa é mais transmissível, mas as crianças, a doença é benigna, né? Então, assim, para vocês todos ficarem mais tranquilos, essa pandemia está sim no final, devido a essa fisiologia aí das cepas mutantes, devido ao que já estamos vendo aqui, não sou só eu, todos os nossos colegas que estão tratando, estão postando isso, inclusive, e a gente está discutindo isso nos grupos. Ainda tem alguns casos, sim, mas são muito menos do que antes. Então, assim, nós precisamos voltar ao nosso novo normal. O ser humano não foi feito para ficar isolado, principalmente as nossas crianças, não foi feito. Como pediatra que sou também, os mais que sofreram foram as nossas crianças. Eu agora estou vendo com retorno ao consultório das nossas crianças, elas, assim, com regressão psicomotora, cognitiva, emocional. É triste. Mais dando diagnóstico de autismo nas crianças que sempre foram normais, e estão achando que está com autismo agora. Não dá, né? Ficaram confinadas mais de um ano. Então, agora, essas crianças precisam voltar para as escolas, elas nunca deveriam ter saído, voltar para as escolas. Procure o seu médico para melhorar a imunidade dessa criança. Tem muitas coisas bacanas para serem feitas também com as crianças, mas devolvam elas para as escolas, né? E vocês adultos, claro que manter o uso de máscara vai ser importante por um bom tempo ainda, eu acredito muito nas máscaras, tá? O vírus é transmitido por perdigotos, por gotículas, e depois de 70 centímetros ou 1 metro, essa gotícula cai no chão. Então, se você estiver numa praia, num ambiente aberto, que ventila bastante, mais de 3 metros de distância, respira, né? Você está numa praia, está distante, respira. Não precisa usar máscara na praia, usar máscara 24 horas para tudo. Tem que ter um bom senso agora, tem que respeitar, sim, a pessoa que está do seu lado, em ambientes fechados, tem que usar máscara, mas, assim, procurar agora ter mais bom senso, levar a vida de uma forma mais leve, entender que a mídia traumatizou, exagerou por motivos financeiros e políticos, e nós podemos falar agora, depois de 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio dessa pandemia, que nós estamos no final, que a doença é fácil de tratar, que tem tratamento, e vamos continuar tendo fé que tudo vai dar certo. Eu creio que nós vamos ter um 2022 quase que normal. Não 100%, mas quase. Tá bom? Ah, se Deus quiser, será. Eu tenho também essa expectativa, essa esperança. Eu acho que o pior já passou. Lamento muito a dor de quem perdeu alguém que ama, alguém que gosta, alguém conhecido. A gente sente amigos, artistas, enfim, pessoas que você admira. É muito triste, né, a gente ter que lidar com isso, mas fez ver também que a gente perde pessoas o tempo inteiro, não estou relativizando, mas é que a gente não fica sabendo. É que dessa vez a gente ficou sabendo muito das pessoas, e a gente estava naquela sensação de que poderia acontecer com a gente o tempo todo. Mas olha para o lado, converse com seu vizinho, procure os seus amigos, parentes, pessoas que você ama, porque, assim, nós temos aqui uma passagem que pode ser um pouco mais longa, um pouco mais breve, mas a gente teve que lidar com a nossa finitude, né, de novo, né? Nessa era da informática, que tem remédio para tudo, lidar com a nossa finitude também foi doloroso, né? Exatamente, meu querido. Você imagina nós médicos que víamos os pacientes, as histórias mais tristes que você pode ouvir, do pós-vacina, da própria doença, e nós não podíamos falar tudo nas mídias, porque já estavam sendo censurados, e se falassem alguma coisa. Então, assim, tivemos que ter muito bom senso para poder falar, para dar a informação certa, e também não sonegar a informação que deve ser dada, né?
Muito bem. Eu vou encerrar nosso bate-papo aqui na rede, e aí a gente se despede com um pouquinho melhor aqui na live. A senhora aguarde um instantinho. Nós estamos conversamos, melhor dizendo, com a doutora Eliane Panini Ventura Froio, ela que é pós-graduada no Hospital das Clínicas da USP, ela é de São Paulo, melhor dizendo, ela é pediatra, alergista, e imunologia de adulto e infantil. Ela é uma mulher maravilha, manja de tudo aqui na área da medicina, muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Aqui na rede, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nossa, como... Muito obrigado, viu? Eu só posso te agradecer por ter dado essa colher de chá, conversado com a gente, com a nossa audiência. Foi muito gostoso, muito prazeroso. Espero outras vezes aqui para a gente. Acho que esses assuntos a gente precisa sempre ir conversando, um ponto aqui, outro ponto acolá, para que as pessoas lidem melhor com a informação ou com a desinformação. Tá bom? Será um prazer. Quantas vezes você quiser, eu estou à disposição. Eu digo para você que sim, é uma missão, e isso a gente sente no coração, e a gente não pode se poupar dessa missão. Um bom guerreiro, como um bom guerreiro, nós temos que agora realmente fazer uma boa luta, né? E para termos vitória. E se cada um fizer um pouquinho, no final, a gente chega a muitos. É assim que acontece na humanidade sempre. É de pouquinho a pouquinho que a gente chega lá, né? Ainda mais agora diante de uma doença nova. Então, temos que sim fazer a nossa parte, levar a informação correta, sem nenhum receio. É um prazer. Eu que agradeço pelo convite. É isso que a senhora falou, é muito importante. Eu gosto muito de música, às vezes eu fico, até aquela música do Fábio Júnior, que fala como se fosse uma gota d'água descobrindo que é um mar azul. Né? Eu fico imaginando, se a gota d'água de sentimento tivesse, como ela falou, nossa, eu faço parte de tudo isso. Né? Eu acho que a história vai mostrar o quanto a senhora e muitos outros profissionais fizeram parte de algo muito maior, que a gente vai ser eternamente grato. E eu só tenho a agradecer e eu espero que vou chamar a senhora numa outra oportunidade para a gente tratar de outros assuntos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns para a sua filha, que se formou, né? Se graduou recentemente. A gente fica muito feliz, mais médicos de boa formação para cuidar da gente. Eu agradeço, Diogo. Muito obrigada. A satisfação imensa estar com vocês e com a Rádio 9 FM, tá?